Minha saudação é com a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos inscritos nesse canal. Lição 2 diz assim: a autoridade da igreja e a liderança. Êxodo 14:31 diz assim: eu vi Israel, grande poder que o Senhor exercitava contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés seu servo. Nessa lição número 2 estaremos estudando sobre a autoridade da igreja e a liderança, Começando lá no livro de Êxodo, como referência, nós podemos ver que Deus deu autoridade, para Moisés naquele tempo, simbolizando ali a igreja, a liderança, e a autoridade que tinha na vida do servo do Senhor. Introdução. Como vimos na lição passada, Deus estabeleceu a igreja para exercer a autoridade espiritual divina sobre a terra. No entanto, para conduzir este processo, ele levantou pessoas como líderes. Esses ministros de Deus são seres humanos, como os demais, mas como uma capacitação que os diferencia. No entanto, seu trabalho não é solitário, mas está vinculado à ação conjunta da igreja, como veremos a seguir. Número 1. Deus escolhe líderes para ministrar ao povo. Quem eram os dirigentes nomeados por Deus para dirigir Israel? No Antigo Testamento, Deus enviava anjos ou outros seres celestiais para dirigir o povo de Israel. Ele nomeava homens para exercer essa função. Essas pessoas recebiam as ordens de Deus e transmitiam ao povo. Deus revelava-se através dessas pessoas e toda a nação entendia que elas eram chamadas por ele. 1 Samuel 3:20-21. Era por intermédio desses líderes que Deus mostrava ao povo os recursos que ele colocava à sua disposição, os recursos que provinham do seu trono. Essa pessoa chamada por Deus tornava-se o líder da nação, na sua época. A rejeição dessa pessoa pelo povo significava rejeitar o próprio Deus. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então Deus escolhe líderes, mas para ministrar ao povo, que mostra o testemunho, e a passagem de Samuel, que o povo ali se levantou contra Samuel, em situações, mas não era pelo fato de Samuel, estar exercendo o papel de liderança, mas estavam se levantando contra o próprio Deus, porque já não queriam mais obedecer, não queriam mais renunciar, não queriam mais adorar a esse Deus que já tinha feito milagres, maravilhas e prodígios e tinha livrado esse povo de tantos inimigos, de tantos livramentos. Então aqui nós podemos ver que Deus escolhe líderes para ministrar ao povo, Escolheu entre tantos ali no livro de Êxodo, depois no livro de Juízes, até chegar Samuel. Deus escolheu muitos líderes, para tapar as brechas, para ministrar ao povo a lei de Deus, para ministrar ao povo o caminho a ser seguido. 2. Qual era o principal critério para a escolha de um líder? Deus não escolheu o líder por sua capacidade natural. Atos 14:11-15, Tiago 5:17-18. Pelo relato bíblico e pelo que observamos nos líderes dos nossos dias, o fator que determina a escolha de Deus é ver na pessoa o firme propósito de uma pessoa de uma vez conhecida a vontade de Deus. Não ter medo da oposição de quem quer que seja, nem das situações, por mais adversas que se apresentem. O líder escolhido por Deus confia no poder que há no trono e enfrenta as batalhas com determinação. Então esse era o critério, do líder naquele tempo, mas a escolha de um líder, o critério era a pessoa estar no centro da vontade de Deus, a pessoa ter um propósito com Deus, ter uma diferença, uma autoridade, que as pessoas olhavam e diziam: aquele ali vai ser o líder. Como foi com Jefté, como foi com Gideão, como foi com Sansão, como foi com Baraque e Débora, como foi com Samuel, como foi com Moisés. Moisés, até quem levantou foi Deus. Então a escolha e o critério de um líder,
ele precisa ter a determinação, precisa ter a capacitação, precisa ter algo diferente, né, para ser escolhido um líder, né? Número 3, em que situações a liderança era retirada de uma pessoa? A liderança só era retirada do líder quando este desobedecia a Deus, morrendo espiritualmente, e era rejeitado por ele. 1 Samuel 18, 13, 8 a 14, ou através da sua partida para a eternidade. Deuteronômio 34, 5, 6. Então outro líder era ungido por Deus em seu lugar. Então, situações ali, né, que era retirada de uma pessoa à liderança. Temos ali o caso claramente de Saul, né, que desobedeceu a Deus e Deus ungiu Davi no seu lugar. Também vemos outra partida ali que quando morre Moisés, Deus já se levanta Josué no seu lugar, né? Então, por essas situações que uma pessoa era retirada de uma liderança, né? Vamos aqui para o ponto 2. Deus levanta companheiros para apoiar o líder, ainda visando o seu propósito eterno de abençoar seu povo com a glória que emana do seu trono. Deus previu ajudadores para estar ao lado do líder. Número 1. Por que são necessários companheiros para estar ao lado do líder? O líder precisa de companheiros que o ajudem a vencer tanto os inimigos quanto as suas próprias debilidades pessoais. Precisa de companheiros que se aproximem dele, não para fiscalizá-lo e descobrir suas fraquezas, embora a Bíblia mostre-nos que é saudável e necessária a demonstração mútua com amor para a edificação todo o corpo. 1 Tessalonicenses 5:11. Nem tampouco a intenção de suplantá-lo e aproveitando de suas limitações. Esses companheiros devem se aproximar do líder porque reconhece que Deus os orienta através dele e por isso de todos os modos procuram ajudá-lo a prosseguir. Então aqui nós vemos, né, por que Deus levanta ajudadores, levanta companheiros, né, para ajudar o líder, né? Por esse motivo, porque ninguém faz a obra de Deus sozinho, ninguém faz a vontade de Deus sozinho, né? Precisamos, um líder precisa de ajudadores, um líder precisa de alguém que esteja ao seu lado ajudando, orientando, mostrando, dando um conselho, dando uma opinião. Então naquele tempo de Moisés também não era diferente, né? Nos tempos de hoje também, né, um pastor precisa dos obreiros, né? Um líder de departamento precisa de pessoas, precisa e por aí vai, né? Esse papel de liderança precisa de um apoio, né? Aleluia. A importância da ação de companheiros espirituais. Temos essa realidade na vida de Moisés. Certa vez, o povo de Amaleque atacou o povo de Israel de forma impiedosa. A Bíblia relata esse combate em Êxodo. A gente vê aquele combate ali, né? Os dois homens, né, estavam, Arão e Hur, sustentavam as mãos de Moisés, né? E quando sustentavam a mão de Moisés, o povo lá embaixo prevalecia com o capitão Josué na guerra, né? Então é uma necessidade de termos companheiros espirituais ao nosso lado. Companheiros que nos ajudem em oração, companheiros que nos ajudem em jejum, companheiros que nos ajudem nos puxando, muitas vezes até nos cobrando, né? Para estar mais no espiritual do que no carnal, né? Então precisamos ter companheiros, né, espirituais para exercer este papel de liderança. 3. A ação de Deus pela liderança. Letra A. A murmuração de levitas. Em certa ocasião, até alguns levitas levantaram-se contra Moisés, procurando ocupar o seu lugar na liderança da igreja. Logo, eles que eram companheiros de maior credibilidade no ministério, pois haviam sido escolhidos por Deus para ajudarem na obra. Você pode ler o capítulo 16 do livro de Números sobre este fato lamentável. Então, infelizmente, né, quando a ação de Deus, né, pela liderança, né, às vezes vai acontecer pessoas que acabam murmurando, né, que foi o caso de Moisés, né, os levitas, né, que louvavam a Deus, que faziam um papel muito importante no ministério ali de Moisés e da igreja, começavam a murmurar, né, reclamar, né, das coisas que estavam acontecendo ao seu redor, né? E Deus não aceita, né, essas muitas vezes murmurações, né? Não aceita. Deus não tolera a murmuração, né? Murmuração de pessoas que estão
dentro da casa de Deus, estão fazendo a vontade de Deus, mas acabam murmurando de um líder, murmurando no pastor, murmurando de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Deus acaba não tolerando isso, né? Mas nós precisamos, né? Não estou feliz, não estou satisfeito. Chegue até o seu líder, chegue até o seu pastor, converse, mas não fique murmurando com A, com B, com C. Não, vai até o teu pastor, o teu líder e passe a situação, mas não fique murmurando. B, a ação de Deus. Mas Deus levantou-se no seu trono e defendeu Moisés e disse: Moisés. Aí a passagem de Números aqui, né? Onde Deus ele defendeu Moisés sobre tudo o que estava acontecendo ali, né? As murmurações, as contendas, as dissensões, pessoas que estavam se levantando contra a ordem imposta por Deus, para que Moisés ele era o líder, né? Moisés ele ouvia a voz de Deus, Moisés ele guiava o povo de Deus, né? Então Deus se levantou e mostrou para o povo ali como é que ele ia agir daqui para frente, né? Deus mostra ali, né, algumas situações ali que acabam acontecendo, né, para ver que Deus, aleluia, ele é com o ministério de Moisés, né? Ele é com a vida de Moisés, porque ele escolheu Moisés. Deus escolheu. E quando Deus escolhe, mas está escolhido, não adianta a gente questionar, não adianta a gente, poderia ter sido eu, poderia ter sido fulano, beltrano, ciclano, não, mas Deus escolheu você. Deus escolheu nós. Nós precisamos fazer a obra. E vai se levantar tudo que é tipo de demônio. Mas a ação de Deus, ela vai prevalecer contra a nossa vida. Letra C. A extensão do resultado da murmuração contra Moisés e a ação divina para contê-lo. Aqueles homens de credibilidade na igreja envenenaram espiritualmente o povo com suas palavras. Aquela manifestação poderosa de Deus fazendo a terra tragar os inimigos de Moisés não foi suficiente para fazer o povo rejeitar o veneno que havia sido espalhado pelos revoltosos. Assim toda a congregação levantou-se contra Moisés. Números 16, 41. Mas Deus havia levantado companheiros ao lado de Moisés. Arão estava junto com Deus, ao lado do líder. Eles clamaram a Deus e Deus justiçou aquele povo por meio dessa incredulidade e a rebelião contra o líder. Satanás, em um só momento, levou uma multidão de quase 15 mil homens ao inferno. Números 16, 48 e 49. Então a extensão do resultado da murmuração contra Moisés e a ação divina para contê-la. Infelizmente é essa aí, né, mas murmuradores, eles não permanecem na congregação dos justos, né? Os murmuradores não permanecem, né, na congregação, né, na obra de Deus, né, onde tem fidelidade, onde tem amor, onde tem gratidão. Infelizmente os murmuradores não conseguem permanecer, né, amados? 3. Perdendo a glória do trono de Deus está à nossa disposição. Não há problema no universo que não possa ser resolvido por este poder infinito que está ao nosso alcance. O problema do pecado já foi resolvido na cruz. Basta tomarmos posse dessa bênção. E Deus levantou líderes, Efésios 4:11, que se submete à palavra, recebendo por isso a autoridade dele, e dessa forma tornam-se aptos a ensinar esta igreja, mostrando-nos o caminho para ter uma vida plena do poder que vem do trono de Deus. Quando rejeitamos esses líderes, rejeitamos o próprio Deus que está na vida deles e os escolheu. E deixamos de aproveitar toda a glória que vem do trono de Deus. No Evangelho de Mateus, lemos que os moradores de Nazaré escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, e a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus 3, 57 e 58. Esse texto nos mostra que o líder do povo de Deus na terra era o próprio Jesus. Mas o povo de Israel não teve a revelação de Deus, estava entre eles por intermédio do líder. Ao rejeitar um líder escolhido por Deus, o povo deixou de ser abençoado, deixou de usufruir do poder que vem do trono de Deus.
Então está aí, né, mas quando a pessoa acaba rejeitando, né, acaba perdendo, né, a presença, perdendo a revelação, né? Ali Jesus, ele está em Nazaré, não pôde fazer muitos milagres, maravilhas e prodigios, porque o povo, né, murmurador, né, o povo incrédulo, né, o povo que não queria ouvir o evangelho, né, não aceitava. Então muitas das vezes nós passamos por isso, né? Quem sabe no nosso trabalho, quem sabe na vizinhança onde você mora, você percebe que tem pessoas incrédulas, né, que não querem ouvir falar de Jesus, não querem muitas das vezes que nós oramos, que nós evangelizamos. Isso daí, pessoas incrédulas, né, que acabam infelizmente não tendo uma revelação do trono de Deus, né? Conclusão: Jesus está revelando que o que está acontecendo com ele acontece com todos aqueles a quem Deus chama para proclamar a mensagem da salvação. Que o erro do povo de Nazaré seja uma lição para nossas vidas. Mas quais são as qualificações de uma liderança estabelecida por Deus? Ser dominadora e arbitrária? De forma alguma. Sua característica essencial é ser serva. Sobre isso estudaremos nas próximas lições, nas quais são as qualificações de uma liderança estabelecida por Deus. Sua característica essencial é ser salvo. Sobre isso estudaremos nas próximas lições. Então está aí, amados. Lição 2, né? A autoridade da igreja e a liderança, né? Estudemos nessa lição 2. Tenho certeza que Deus vai falar com você sobre essa lição, como já está falando comigo. E nós precisamos sim exercer essa liderança dentro da igreja. Precisamos ser líderes de verdade. Precisamos ser líderes, né? Líderes, né, de verdade, para fazer a diferença, né, no meio dessa nação que nós vivemos. Nós precisamos mostrar como se lidera no centro da vontade de Deus. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Vamos orar e pedir para Deus abençoar essa lição e que cada irmão que estiver nos acompanhando possa ser abençoado e o nome do Senhor ser glorificado. Pai Celestial, muito obrigado por essa lição 2, da lição Servos e Líderes, onde a tua mão poderosa se estendeu, nos ajudou a revelar, meu Deus, essa revista muito interessante, muito impactante da tua vontade, que o Senhor possa abençoar cada irmão que vai compartilhar, que vai estudar, que vai meditar, que vai ser instruído, vai ser orientado por essa lição, que o Senhor possa abençoar, possa colocar na direção, que o Senhor possa fazer a sua vontade, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.